Oi, pessoal. Então, eu queria falar da questão 9 do ENAD de 2017 para vocês, que é assim: no século XVIII, quando novos textos de Aristóteles e de seus comentadores começaram a circular no Ocidente cristão, iniciou-se uma série de debates metafísicos. De fato, nem sempre foi fácil conciliar a tradição filosófica aristotélica com a doutrina cristã. Um caso exemplar encontra-se na tese da eternidade do mundo, que foi defendida, entre outros, por Averroes, 1126 a 1198, comentador de Aristóteles, e que contradiz a letra A, existência da primeira causa, letra B, teoria da criação a partir do nada, letra C, concepção de tempo como passagem, letra D, teoria do movimento para a perfeição, letra E, metafísica vista como transcendência do mundo. Repara que é verdade, né? Averroes foi um dos comentadores de Aristóteles que trouxe uma série de teorias para gente. E esse caso da eternidade do mundo, assim, para a gente conseguir responder esse tipo de pergunta, repara que muitas das respostas disponíveis são respostas que nós poderíamos pensar que contradiriam a tese da eternidade do mundo, por exemplo, a existência da primeira causa, né? Mas o que a gente tem que pensar é o que é realmente contraditório com a eternidade do mundo. Não é que exista uma primeira causa realmente, porque o mundo pode ser eterno e existir uma primeira causa que começa num certo momento do tempo, né? Então, assim, isso não é realmente contraditório com a eternidade do mundo. Mas a teoria da criação a partir do nada, sim, porque o mundo seria criado a partir do nada. Então, assim, se o mundo é criado a partir do nada, ele surge num instante. Se ele surge num instante, então ele não é eterno. Então, propriamente, a gente teria essa como uma resposta, né? Não é certamente a concepção do tempo como passagem, pois o mundo existindo eternamente ou não existindo eternamente, o tempo pode ser visto como passagem. O tempo visto como passagem advém das discussões sobre a natureza do tempo, que colocam o tempo dividido em duas noções principais, que uma implica a passagem e outra não implica a passagem, né? Uma é a noção de presente, ser passado e ser futuro, e outra é a noção de ser anterior, ser posterior ou ser simultâneo, né? Então a gente pode falar temporalmente dos eventos dessas duas formas, e a primeira forma parece ter uma implicação de a gente ver o tempo como passagem, né? No entanto, ver o tempo como passagem não diz nada com relação à eternidade do mundo. O mundo pode ser eterno e o tempo ser visto como passagem. Então também não pode ser essa, né? Teoria do movimento para a perfeição também não tem nada a ver, né? O mundo pode ser eterno e mesmo assim o movimento que ele faz é um movimento em direção à perfeição, mesmo ele sendo eterno. Então também não contradiz, né? E a metafísica vista como transcendência do mundo. O mundo ser eterno ou não, não tem nada a ver com a metafísica que é vista como transcendência, que é vista como imanência, né? Então, assim, para a gente poder responder uma questão como essa, o que a gente tem que atentar é exatamente para o que está sendo dito. Repara, ele dá um contexto para a gente falando da doutrina cristã e a tradição filosófica aristotélica, fala de Averroes, que foi um dos intérpretes de Aristóteles, comentador de Aristóteles, mas o enfoque da questão é na tese da eternidade do mundo. E o que ele está perguntando para a gente, no fundo, aqui, ó, um caso exemplar encontra-se na tese da eternidade do mundo, que foi defendida por Averroes e que contradiz a. Então, assim, essa questão ela quer saber qual é a tese contraditória à tese da eternidade do mundo. Então, assim, para você pensar isso, você tem que pensar assim, tá? O mundo é eterno é uma tese. A contraditória dessa é que o mundo não é eterno. Não é verdade que o mundo é eterno. E qual dessas opções diz pra gente que não é verdade que o mundo é eterno? A que fala que o mundo começa a partir do nada, né? Porque fala que o mundo começa num instante, não sempre existiu. Então, assim, atenção sempre ao que está escrito na questão, porque ela pode tentar confundir você de alguma forma, né? Seja com o contexto que ela te apresente, ou seja com as opções que podem ser muito semelhantes, como a A e a B, você poderia se confundir com a A e com a B. Mas pensa bem, reflete, para poder dar uma resposta adequada. Né? Então, assim, essa é a 9 da prova de 2017 do ENAD, cuja resposta, o gabarito é B. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai para a questão 11 da prova de 2017 do ENAD, que diz assim:
Os primeiros princípios do universo são os átomos e o vazio. Tudo mais apenas se pensa que existe. Os mundos são infinitos, sujeitos à geração e ao perecimento. Nada é gerado pelo não ser e nada perece no não ser. Os átomos são infinitos em tamanho e número. Movem-se como um vórtice e geram assim todas as coisas compostas: fogo, água, ar e terra. Porque esses elementos também são uniões de determinados átomos, que por sua solidez são impassíveis e imutáveis. Isso vem do livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do Diógenes de Laércio. Esse é um livro bastante importante, que tem bastante coisa sobre filósofos antigos, assim, que vale a pena dar uma lida. Aí diz assim a questão: considerando o texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. O atomismo de Demócrito é uma escola de pensamento que atribui à natureza uma origem material. Porque, segundo Demócrito, tudo é formado de átomos, e é o acaso, e não a vontade dos deuses, que determina tanto o movimento dos átomos quanto o ser que eles formam ao se juntarem. Repara, esse extrato aí está falando realmente do atomismo de Demócrito. Mas, para a gente responder essa questão, por mais que a gente não conheça a fundo o atomismo de Demócrito, a gente pode pensar em coisas que os pré-socráticos se importavam. Repara, os pré-socráticos eles estavam tentando explicar o mundo de uma forma que não fosse fundamentada em deuses. Então o mundo não seria composto por causa da criação de deuses e por causa da vontade de deuses. Na verdade, existem elementos básicos que se unem, né, para formar elementos compostos, e aí os elementos que a gente tem, as coisas que a gente encontra no nosso mundo são elementos compostos formados a partir de certos elementos simples, que seriam elementos naturais. Então eles estão tentando achar um fundamento para a realidade, uma arqué, que seja física. Por isso eles são chamados de filósofos da physis, porque eles estão tentando sair dessa explicação de mundo religiosa para uma explicação de mundo física, onde os fenômenos físicos são explicados fisicamente. Né? Os seres existem porque são compostos de seres mais básicos, que são básicos e que em relação formam todos os outros. Então, todos os filósofos pré-socráticos, de uma maneira ou de outra, estavam falando isso. Eles se diferenciavam pelo elemento que eles consideravam básico e como eram essas relações para formar os elementos complexos. Então, Demócrito realmente e os atomistas, eles falavam que o elemento básico eram os átomos, né? Que seriam uns sólidos pequenos e que, por sua solidez, eles são indivisíveis, né? E esses sólidos, eles comporiam tanto os objetos que a gente entra em contato, quanto os objetos que outros pensavam que eram básicos, como água, ar, terra, fogo, né? Todos esses elementos, na verdade, que muitos pré-socráticos pensavam ser básicos, né? Tales pensava que a água era básica, né? Outros pensavam que o ar era básico, né? O Demócrito achava que água, ar, terra e fogo não eram básicos, que básico mesmo são os átomos, e que água, ar, terra e fogo já são elementos compostos a partir dos átomos, né? E que, repara, eles têm que explicar então a composição, né? Como é que os elementos complexos são formados a partir dos simples e quais são os elementos simples. E eles têm que explicar como também eles passam, esses elementos simples passam para esse estado complexo. É pela vontade dos deuses que acontece esse movimento, essa passagem, ou não? Por algum outro motivo. Repara, a gente pode não saber se ali está dizendo que, está falando assim, segundo Demócrito, tudo é formado por átomos e é o acaso, e não a vontade dos deuses que determina tanto o movimento dos átomos quanto o ser que eles formam ao se juntarem. Então está falando que determina tanto o movimento, repara, então é importante para os pré-socráticos explicar tanto o movimento quanto a complexidade dos seres, né? Então, repara que como os pré-socráticos estão tentando construir uma visão de mundo que não é religiosa e que não se funda em deuses, então certamente não é a vontade dos deuses que explica o movimento. Né? Então, assim, por mais que a gente não saiba se é o acaso ou não é o acaso que o Demócrito falaria, a gente já poderia marcar que essa questão é verdadeira, porque está tentando sair dessa visão de que os deuses explicam a realidade. Né? De fato, ela é verdadeira, é o acaso, né, pro Demócrito que causa
o movimento das coisas, né? Esse é o fato deles se moverem nesse vórtice e tal, que causa esse movimento. Então, assim, a questão 11, a resposta dela, o gabarito, é a letra A, que diz as asserções 1 e 2, que são aquelas, o atomismo de Demócrito, essa é a 1, né? O atomismo de Demócrito é uma escola de pensamento que atribui à natureza uma origem material verdadeira. A natureza, todos esses filósofos da física, todos esses pré-socráticos, filósofos da physis ou da física, são, ou da natureza, são considerados como dizendo que a natureza tem uma origem material. Né, todos eles. Então é a mesma coisa, né? Tá, todos eles talvez não. Existe um, eu não lembro o nome dele, que fala pra gente que a origem de todas as coisas, o elemento fundamental, a arqué, é o indeterminado, né? Aí, assim, a gente ainda pode se perguntar se, quando a gente fala que a origem de todas as coisas é um indeterminado, se esse elemento é um elemento material ou não é material. A gente imagina que deve ser material porque ele dá origem às coisas materiais, né? Então, alguma coisa de materialidade ele tem que ter. Mas ele tem uma certa indeterminação nele mesmo, que é bastante intrigante. De todo modo, é verdade que o atomismo de Demócrito é uma escola de pensamento que atribui à natureza uma origem material, tal como todas as escolas de pensamento dos pré-socráticos que atribuíam uma origem material para a natureza, porque esse era o movimento que os pré-socráticos estavam, né, de tentar atribuir uma origem material à natureza e não espiritual, ou não divina, ou não teológica, né? Agora, por quê? Então, as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras. Então, qual é a segunda, né? Segundo Demócrito, tudo é formado por átomos e é o acaso e não a vontade dos deuses que determina tanto o movimento dos átomos quanto o ser que deles se formam ao se juntarem, né? Então, essa também é verdadeira e é uma justificativa da primeira, né? Então, a opção A que diz pra gente que as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta de 1, tá falando a verdade, e esse é o nosso gabarito, né? As outras opções, a B fala que as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da primeira. No entanto, né? O atomismo atribui essa origem material, por quê? Porque ele diz que tudo é formado de átomos, que são coisas materiais, e que é o acaso formado por coisas materiais, não vontade de deuses, né? Que determina o movimento e o ser que se forma quando se juntam, quando se tornam alguma coisa complexa. Então, assim, seja o que for, não são deuses que estão determinando nem os objetos básicos, nem a relação deles, e nem o que se formam das relações deles. Então, são de fato coisas naturais, né? Então, não poderia ser que as duas proposições são verdadeiras e 2 não é uma justificativa da primeira, porque está justamente justificando a origem material que está sendo atribuída à natureza, a origem da natureza, a natureza, né? A origem. Tá, C diz pra gente que a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Não, não é o caso. As duas são verdadeiras. Então C não é o caso. D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma verdadeira. Não, também não é, porque as duas são verdadeiras. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Então, também não é o caso, porque as duas são verdadeiras. Então, repara, como é que a gente responde isso? Primeiro, a gente tenta ver se elas duas são verdadeiras ou se uma delas é falsa, e depois ver se realmente a 2 funciona como justificativa de 1, né? Se funcionar, então a gente marca A, se não, aí a gente vê o que acontece e marca uma das outras opções. Vocês entenderam? Então, basicamente, levem em consideração o fato de que os pré-socráticos estavam todos tentando apresentar uma origem material para a natureza, uma arqué material, para sair da teoria, vamos falar assim, expressa pelos poetas da época, na qual o mundo era construído por vontade de deuses e tinha uma teogonia, né? Então, assim, tanto a construção das coisas complexas, quanto as coisas simples, quanto as relações entre as coisas simples eram todas construídas por vontade de deuses ou questões divinas. Então, os pré-socráticos estavam tentando sair desse movimento e atribuir causas naturais para as coisas, né? Um fundamento, uma fundamentação natural para a realidade.
Era essa a ideia. Então, assim, levem isso em consideração. E uma coisa para fazer também, que eu acho, é dar uma olhada em quais são os pré-socráticos mais relevantes, como Demócrito, Empédocles, vários, né? O Tales, por exemplo, né? Que fala pra gente que a água é esse elemento mais fundamental, né? A gente tem vários outros filósofos, cada um falando que é um desses elementos que a gente vê por aí, e o Empédocles falando que são os quatro, o Demócrito falando que são os átomos, um outro que eu não lembro falando que é o indefinido, né? Então, assim, o que eu acho que vale a pena fazer é dar uma olhadinha nesses pré-socráticos. E aí tem um livro de um autor chamado Makirahan. Esse livro está em português, que fala sobre os pré-socráticos. Então eu aconselho dar uma olhadinha se você quiser, se você se interessar pelo tema dos pré-socráticos, que é um dos temas mais interessantes de filosofia da natureza na antiguidade. Dá uma lidinha nesse livro. Se não, pelo menos dá uma lida que você puder sobre os pré-socráticos de um modo geral, para você saber o que eles estão falando, mais ou menos. O que eles estão falando, né? Eles estão falando que a natureza tem uma origem material, aí eles tentam descrever pra gente qual é o elemento básico e quais são as relações que esse elemento básico tem que ter, que esses elementos básicos têm que ter entre si, com o objetivo de formar as coisas complexas que a gente entra em contato e o movimento do mundo, né? Tentando nunca apelar para uma entidade divina, mas apelando para entidades naturais. Essa é a ideia mais fundamental dos pré-socráticos que vocês têm que levar em consideração quando vocês forem para a prova fazer a prova, ok? Então tá, galera. Até a próxima questão. Oi, pessoal, tudo bom? Eu queria falar um pouco para vocês da questão 12 da prova de 2017 do ENAD. Que ela é assim. 1. Ela tem várias definições, assim, você vê que ela tem uma numeração, então ela tem várias definições de substância, e aí ela vai te perguntar, de um modo ou de outro, o que que é substância, né? Então, assim, a gente vai ver essas 4 definições de substâncias que estão na própria questão, então, assim, não é difícil, você, mesmo sem ter estudado, você pode, com base na própria interpretação da questão, entender. Se você entende já alguns termos relacionados a essa discussão, você entende como responder essa questão. Então vamos lá. Primeira definição de substância, né? Definição não, então sentido de substância. Vamos lá. Substância, em certo sentido, se diz dos corpos simples. Por exemplo, o fogo, a terra, a água e todos os corpos como estes. Você lembra que a gente falou na questão anterior de elementos fundamentais? Então ele está falando assim, num certo sentido a gente pode falar que todos esses elementos fundamentais são substâncias, né? E todos os corpos fundamentais são substâncias. E, em geral, aí ele continua, né? Todos os corpos e as coisas compostas a partir deles. Ou seja, todas as substâncias básicas são substâncias, né? Então, todos os elementos básicos são substâncias. E tudo que é composto a partir dos elementos básicos também, ou formando elementos complexos, também são substâncias, né? Então ele fala assim, em geral, todos os corpos e as coisas compostas a partir deles, como os animais e os seres divinos e as suas partes. Então ele também acredita, no caso dos deuses, que os deuses são substâncias porque são compostas a partir dos elementos fundamentais. Você lembra que eu disse que os pré-socráticos eles já estavam na intenção de tirar o papel dos deuses na explicação da realidade, dar um papel à própria materialidade das coisas? Então, aqui, a gente falando de substância, né, até os próprios deuses seriam compostos desses elementos fundamentais, e eles são substâncias na medida em que são formados também de substâncias, que são os elementos fundamentais. Os deuses também seriam substâncias porque são seres compostos desses elementos fundamentais, que são substâncias. Então, todas essas coisas são ditas substâncias porque não são predicadas de um substrato, mas tudo é predicado delas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, quando você tem um indivíduo como eu, o Rodrigo, né? Dá para você predicar várias coisas de mim. Por exemplo, o que é um predicado? É um atributo que você atribui a um sujeito, né? Eu sou um sujeito, sou sujeito de predicação, e aí podem ter vários predicados, atributos sendo atribuídos a mim. Por exemplo, ser filósofo, ser professor, ser homem, ser carioca, né? Tem vários predicados que são atribuíveis a mim. Mas eu
não são atribuíveis aos predicados, né? Então, assim, parece que tem uma relação assimétrica entre eu e meus predicados. Meus predicados podem ser atribuídos a mim, podem ser atribuídos a outras pessoas. Eu não posso ser atribuído a outras pessoas. Eu sou eu, né? Então, assim, as coisas que... Então, assim, o que Aristóteles falaria? Dividiria o mundo entre as coisas que são os predicados e as coisas das quais elas são predicados, né? As coisas das quais elas são predicadas são substâncias, porque elas não podem ser predicadas de nada, mas todas as coisas são predicadas delas. Então, aquilo que o predicado se aplica são as substâncias. Entendeu como é que é? Então, assim, as substâncias são aquilo que não é predicado de nada, mas que os predicados são predicados da substância. Então, por exemplo, todos os seres, todos os animais, todas as coisas compostas e as partes das coisas compostas e as coisas simples que compõem as coisas compostas, todas essas são objetos individuais. Nesse sentido, esses objetos individuais não são predicados atribuíveis a vários, eles são só aqueles indivíduos ali que têm os predicados, que são predicados predicáveis a mais de um indivíduo particular. Então, pensa sempre assim, a substância, nesse primeiro sentido, é aquilo ao qual o predicado se aplica e que não é predicado de nada, né? Agora, dois, no outro sentido, a substância é o que é imanente às coisas que não se predicam de um substrato, né? Então, a substância é o que é imanente às coisas que não se predicam de um substrato, é o que está... que emana a partir dessas coisas, né? Você lembra que a gente falou desses objetos que não se predicam de nada, mas que os predicados são deles? Então, ele pode ser alguma coisa que é imanente dessas coisas e que é causa disso. Como, por exemplo, no caso dos seres humanos, dos animais, a alma dos animais, a alma dos seres humanos. Então, assim, embora os seres humanos tenham uma alma, a própria alma também seria uma substância, num certo sentido, entendeu? Porque ela é alguma coisa que é imanente, aquela coisa que não se predica de nada, que é uma substância. Então, nesse sentido de que ela é imanente de uma substância, ela também é uma substância, num outro sentido. A gente também pode falar dessa imanência, que também causa substâncias, como, por exemplo, coisas que são imanentes de uma substância primária, né, que é o sujeito de predicação, e cuja que são partes dele e que são partes tão importantes que se você tirar essas partes, essa substância não existe mais. Como, por exemplo, a superfície a pele do corpo das pessoas. Você tira a pele dos corpos, ou se você tira os órgãos de uma pessoa, essa pessoa já não é mais uma pessoa, né? Então, assim, não é mais aquela substância. Então, o que acontece? Qualquer parte de uma substância sem a qual aquela substância não é mais aquela substância, é também uma substância, né? Então, como por exemplo a pele do corpo de uma pessoa, ou a totalidade dos órgãos de uma pessoa, né? Ou cada um dos órgãos de uma pessoa são substâncias, né? E são sujeitos de predicação. Repara, essa coisa do sujeito de predicação está sempre permeando todos esses sentidos de substância também. Aí diz aqui no 3, né? Ademais, substâncias são ditas também das partes imanentes a essas coisas, que foi o que eu falei agora, que delimitam essas mesmas coisas e exprimem algo determinado cuja eliminação comportaria a eliminação do todo. Foi o que eu falei. Por exemplo, aí ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, se fosse eliminada a superfície, segundo alguns filósofos, seria eliminado o corpo. E se fosse eliminada a linha, seria eliminada a superfície. Você repara, parece que tem umas determinadas relações, assim, entre, por exemplo, você tem um corpo físico, assim, um cubo, né, digamos, num espaço cartesiano. Aí você elimina a superfície desse cubo, nossa, você já está eliminando o cubo, não é mais um cubo, agora alguma coisa com um buraco, né? Aí se você, por exemplo, pega a parte, né, que é um lado desse cubo, assim, e você elimina a linha, né, já parece que você também está eliminando aquela parte. Então, assim, parece que existem certas coisas que, se forem eliminadas, eliminam o todo. E essas coisas também são substâncias, nesse terceiro sentido aí de substância que a gente falou agora há pouco, e que eu estou falando aqui para vocês de novo.
Em geral, em geral, esses filósofos consideram que o número é uma realidade desse tipo, né? O que isso quer dizer? Que, assim, tal como a gente falou que, assim, imaginando um cubo num gráfico cartesiano, você elimina a linha, você elimina o cubo, o cubo é formado por certos números também, que, por exemplo, são as relações, são os ângulos que ele tem, e esse tipo de coisa. Por exemplo, então você tem um cubo que tem certos ângulos de 90 graus em certas localizações. Se você elimina o número desse cubo, você elimina os graus, o ângulo que está ali, acabou o cubo, né? Então, assim, parece que o que ele está falando aí? Que alguns filósofos falam que o número é uma substância desse tipo também, que se ela for eliminada de uma determinada substância, ela faz a substância não ser mais aquilo que ela era, né? Então, é uma parte cuja eliminação elimina tudo. Né? Então isso seria também uma substância nesse terceiro sentido de substância. Então repetindo então, em geral esses filósofos consideram que o número é uma realidade desse tipo e que é determinante de tudo. Porque se fosse eliminado o número, não restaria mais nada. O que isso quer dizer? Né? Exemplo desses são, por exemplo, os pitagóricos. Né? Se um cubo, por exemplo, tem os graus, os ângulos, né, que tem certos graus e tal, e aí se você elimina os números, você elimina o cubo, agora imagina isso transportado para a realidade, que é feito de várias formas tridimensionais que estão ao redor da gente. Todas as formas tridimensionais têm números determinando seus ângulos, né? E uma série, o comprimento das linhas que os compõem, né? Então, assim, repara, se a gente eliminasse o número e o número estivesse presente nas coisas como propõem esses filósofos, parece que a gente eliminaria as próprias coisas. Então, a gente teria que considerar o número uma substância que compõe as coisas também nesse sentido, né? Mas isso é verdade mesmo? Não sei, mas ele está falando de um certo sentido de substância. Repara, ele está só apresentando algumas caracterizações de substância para gente, para depois fazer uma pergunta. Finalmente, ele passa por uma quarta caracterização de substância, né? Além disso, chama-se substância de cada coisa também a essência, cuja noção define a coisa. Então, o que ele está falando? Um outro sentido de substância que a gente pode dizer também é a essência. A essência de cada coisa, que é uma noção que define aquela coisa, isso também é a substância. Por exemplo, ser humano, animal racional, digamos, né? Que essa seja a essência de ser humano. Então, essa essência que define a coisa é também uma substância, né? E, por exemplo, se a gente estiver falando de uma coisa específica, um objeto que tem uma determinada essência, que é um conjunto de características que definem aquela coisa, isso também a gente chamaria de substância, a essência dessa coisa, né? Então, assim, ok, a gente tem então aí um conjunto de caracterizações de substância e ele finalmente vai fazer uma pergunta para a gente com relação a esse conjunto de caracterizações. Que é para Aristóteles, a substância é, entre outras coisas, Então, assim, pode ser várias coisas a substância, mas ele propõe, então, que vão ter 4 opções erradas aí de coisas para a gente escolher e uma opção certa do que a substância pode ser, né? A gente viu aí que a substância, no exemplo 1, ela pode ser dita que as coisas, né, simples e as coisas compostas a partir das simples, na medida em que são substratos que não são predicados de nada, mas os predicados são predicados deles, são substâncias. Se for algo foi imanente a uma substância e sendo causa desse ser, isso também é uma substância. Se for uma parte imanente, essencial para a existência do todo, é também uma substância. E se for essência de uma coisa, é também uma substância. Então a gente tem esses 4 sentidos de substância. Aí ele pergunta pra gente, para Aristóteles, que é quem está falando de substância, você reparar aqui da onde ele tirou essas definições, ele coloca ali, Aristóteles, metafísica, tá vendo? Então tá falando do livro de Aristóteles. Então, para Aristóteles, a substância é, entre outras coisas, letra A,
elemento que é sustentado por acidentes das coisas reais. Repara, nada do que o Aristóteles falou aqui tem a ver com acidentes. Ele fala para a gente, num terceiro sentido, que a substância pode ser aquela coisa que é essencial, sem a qual o todo não existe. Se tirar ela, elimina o todo. Então, assim, não pode ser um acidente, não pode ser acidental, né? Então, assim, não é um elemento que é sustentado pelos acidentes das coisas reais. Nenhum desses sentidos de substância leva a gente a pensar que ele tem a ver com acidente. Acidentes das coisas reais são o quê? São propriedades que as coisas poderiam, que as coisas têm, mas poderiam não ter. Né? Por exemplo, eu sou essencialmente humano, porque se eu deixar de ser humano, eu deixo de ser quem eu sou. Mas, se, por exemplo, eu poderia não ter sido filósofo, né? Eu sou, mas poderia não ter sido. Então, nesse sentido, eu ser filósofo é um acidente. Repara, a minha substância, que é o meu sujeito de predicação, ou as coisas imanentes desse sujeito, não tem nada a ver com ser filósofo. Né? Assim, que seria uma característica acidental ou contingente. Então, repara, parece que a substância não tem nada a ver com ser sustentada por acidentes das coisas reais, nem por características contingentes das coisas reais, né? Então, assim, não é essa a letra A. Olha a letra B. Ente matemático que é produzido de modo imaginário. Ele deve estar falando isso porque deve estar pensando que alguém que vê isso daqui, falando isso daqui do número, vai atribuir uma certa irrealidade para o número, né? Porque está falando que a substância pode ser, entre outras coisas, um ente matemático que é produzido de modo imaginário. Repara, não está escrito em nenhum lugar que é produzido de modo imaginário. E, na verdade, quando ele dá esse exemplo aqui, ele fala que tem alguns filósofos que consideram que o número é uma realidade, né, que pode ser classificado como uma substância, né? Então não tem nada a ver com o imaginário. Repara, mesmo quando ele está falando ali dos pitagóricos, porque ele está falando ali dos pitagóricos, que são quem acredita que o número tem essa substancialidade, né? É, Ok, então a substância pode até ser um ente matemático para alguns casos, né? Quando a gente está falando de coisas que são essenciais para a constituição da realidade do todo. Mas não tem nada a ver com ele ser produzido de modo imaginário. Porque se ele fosse produzido de modo imaginário, a gente não poderia dizer que ele é realmente uma substância, né? Substâncias são coisas que existem, né? Então, letra C. A substância é, em outras coisas, um atributo que está associado a outras formas de seres existentes. Repara, essa letra C já é estranha. A outras formas de seres existentes? Quais seres existentes que ele está falando antes para poder falar outras formas? A gente não sabe. Aí ele está falando que é um atributo. Repara, a gente falou que o mundo seria dividido entre os seres que você pode predicar coisas a eles, e eles são os sujeitos de predicação, mas eles não são predicados de nada, né? As coisas que são predicadas a eles. Então a gente tem os predicados e os atributos, e esses seres que são as substâncias. Então, quando uma letra fala pra gente que a substância é um atributo que está associado a outras formas de seres existentes, já começa mal, porque a substância não é um atributo, num certo sentido. Ela é uma coisa, né? Então ela está associada mais com esse papel de ser um substrato, um sujeito de predicação, do que um próprio predicado, um atributo. Repara, né? Agora a letra D aqui, né? Fala que a substância é, entre outras coisas, um composto que integra a realidade das coisas do mundo. Repara, a substância não é um composto. Né? A substância seria algo básico. O que é o composto? O composto é a união da substância com o atributo, com o predicado, né? Então, uma substância tendo um determinado atributo, isso forma um estado de coisas que é composto desses dois elementos, da substância e do atributo. Então, quando ele fala para a gente que a substância é um composto que integra a realidade das coisas do mundo, isso é problemático, porque não é de fato um composto. A substância vai montar um composto junto com o atributo que é atribuído a ela, né?
O que leva a gente para a última letra, né, que é a letra E, que fala que a substância é, entre outras coisas, um sujeito último que sustenta entes desprovidos de existência própria. Então, repara, é um sujeito último, porque é um sujeito último de predicação, né, que os predicados são predicados dele, mas eles não são predicados de ninguém, então por isso o último. Né? E que sustenta entes desprovidos de existência própria. O que isso quer dizer? Repara, os atributos, acho que a gente falou que tem esses indivíduos, as substâncias e os atributos, que são atribuídos a essas substâncias, esses indivíduos. O Platão, ele costuma falar que os atributos, eles existem por eles mesmos como uma natureza conceitual, ou no mundo das ideias, ou alguma coisa desse tipo, né? Então essa é a ideia do Platão, que os atributos, eles existem por si mesmos, independente das substâncias às quais eles são atribuídos. Então o atributo de ser quadrado, por exemplo, ou de ser cúbico, existiria independente se existissem cubos no mundo. Esse atributo de ser cúbico seria algo existente por si mesmo. No entanto, Aristóteles já pensa diferente. Ele pensa que o atributo ele não existe se não tiver numa substância. Então, todo atributo está numa substância. Então, o que ele está falando aí? Que a substância é um sujeito último que sustenta quem? Esses entes desprovidos de existência própria, que seriam os atributos. Os atributos não existem por si mesmos, existem só quando associados ou sustentados por uma substância. Então, repara, parece que a letra E é a que a gente deve marcar, porque fala que as substâncias são sujeitos últimos, são mesmo sujeitos últimos de predicação, e fala que eles sustentam entes desprovidos de existência própria, que na teoria do Aristóteles, realmente os atributos são entes desprovidos de existência própria que só existem enquanto manifestados numa substância. Né? Eu estou falando com essa linguagem, eu poderia estar falando instanciados, mas eu prefiro essa linguagem porque de repente é mais pedagógica para explicar para vocês essas questões, né, que são questões difíceis e tal, sobre a natureza mais íntima da realidade, sobre categorizações bastante genéricas da realidade, né, que é, por exemplo, dividir a realidade entre a substância e os atributos que são atribuídos à substância, né. Mas, olha, quando a gente está estudando português na escola, a gente já tem esse tipo de divisão. A professora vai lá e separa pra gente, assim, sujeito de um lado, predicado de outro. É exatamente isso que a gente está fazendo, mas na realidade metafísica, na realidade mesmo, não só na linguagem, né? Falando que tem dois tipos de coisas. Essa coisa que é o sujeito de predicação, e o predicado, né? Só que aí isso é linguagem, né? Sujeito de predicação, predicado. Agora pensa isso na realidade. É o quê? É uma substância e atributos, né? Que estão relacionados com o predicado e o sujeito de predicação. Então, assim, só para você entender qual é dessa visão da substância, dos atributos do Aristóteles, de um modo assim mínimo, para você conseguir resolver essas questões, entender o que essas questões estão falando, o que elas estão perguntando, sobre que tipo de conceito, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa questão. Um abraço, galera. E aí, pessoal, agora a gente vai passar para a nossa questão 16 da prova do ENAD de 2017, ok? A questão 16 é de filosofia da linguagem, né? Ela fala pra gente assim: certamente deveria corresponder a cada expressão que pertença a uma totalidade perfeita de sinais um sentido determinado. Mas frequentemente as linguagens naturais não satisfazem a esta exigência, e deve-se ficar satisfeito se a mesma palavra tiver sempre o mesmo sentido no mesmo contexto. Talvez possa ser assegurado que uma expressão gramaticalmente bem construída e que desempenha o papel de um nome próprio sempre tem um sentido. Mas com isso não se quer dizer que ao sentido corresponda sempre uma referência. As palavras "o corpo celeste mais distante da Terra" têm um sentido, mas é muito duvidoso que também tenham uma referência. A expressão "a série que converge menos rapidamente" tem um sentido, mas não tem referência, já que, para cada série convergente dada, há uma outra série que converge menos rapidamente. Não, uma outra série que converge menos rapidamente pode sempre ser encontrada. Portanto, entender-se
portanto, entender-se um sentido nunca assegura sua referência. Aí tá. Para a gente conseguir responder essa questão, eu vou falar logo a questão e depois eu vou falar um pouco do conhecimento que a gente precisa ter para poder responder essa questão. Ela fala assim: com base no texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Seção 1. A expressão o maior número natural tem referência. Por quê? 2. A expressão o maior número natural tem sentido. Então ele está falando que a expressão maior número natural tem referência porque ela tem sentido, né? É isso que ele está falando aí. Então o que ele quer saber? Ele quer saber se essas duas proposições que ele coloca aí, 1 e 2, são verdadeiras ou se são falsas, ou se uma é verdadeira ou se uma é falsa, e se uma é realmente a justificativa da outra, porque ele propõe que o fato dela ter sentido é justificativa do fato dela ter referência, né? Então, para responder isso, a gente precisa voltar um pouco para a teoria do Frege, do sentido da referência, e falar um pouco sobre o funcionamento dessa teoria. Ela é uma teoria que tenta servir para todos os termos da linguagem, mas a gente vai tentar enfocar na questão dos nomes próprios, que é o que ele está falando aqui. Então, como é que é isso? Para poder explicar o funcionamento da linguagem, o Frege fala para gente que cada expressão gramatical, no caso de nomes próprios, o significado dessas expressões pode ser relacionado com duas coisas. Uma, a referência dessa coisa, que é o que aquela coisa está apontando no mundo, se está ou não apontando alguma coisa no mundo, né? E o sentido dessa expressão, que seria uma descrição, que seria assim, um conjunto de predicados que individualiza um determinado sujeito. Por exemplo, quando a gente pensa no nome Pelé, Pelé refere, então ele faz esse papel de referência, refere um determinado objeto no mundo, que é o Pelé mesmo, jogador de futebol e tal, não sei o quê. Agora, como que o Pelé refere o objeto que refere no mundo, que é lá o jogador de futebol? Ora, o Frege falaria assim, existe um certo sentido aí que faz essa intermediação entre o nome e o referente do nome, né? Que é como? Por exemplo, a gente tem uma descrição associada ao nome, que seria o sentido do nome. Quando eu falo Pelé, você é remetido a uma descrição que fala assim, que descreve pra gente que Pelé é o maior jogador de futebol brasileiro, então o rei do futebol, né? Então assim, eu associo ao nome Pelé o rei do futebol. Se não for essa descrição, de repente é um conjunto um pouco mais complexo de descrições, né, associadas, mas existiria um conjunto de descrições que, quando eu utilizo um nome, esse conjunto de predicados, ele expressa o sentido daquele nome, né? Então, e ao mesmo tempo, esse conjunto de predicados conseguiria individualizar uma pessoa, no caso de ser o nome de uma pessoa, né, individualizaria uma pessoa, e por isso, por causa desse sentido, o nome referiria a um certo objeto, né? Ok, mas nem todas as expressões funcionam tal como, por exemplo, Pelé. A gente tem algumas expressões que funcionam de modo estranho, como, por exemplo, a gente fala assim, o corpo celeste mais distante da Terra. Isso daí deveria funcionar da mesma forma, né? Deveria referir alguma coisa, um objeto que é o corpo mais celeste, que é o corpo celeste mais distante da Terra, e deveria fazer isso por meio de um sentido. O sentido, no caso, é essa descrição mesmo, que está sendo expressa no próprio nome, que é o fato dele ser o corpo celeste mais distante da Terra. Ser mais distante da Terra é uma descrição associada aí, né? Que a gente poderia dizer que é o sentido dessa expressão. Mas repara, embora então essa expressão tenha um sentido de ser o corpo celeste mais distante da Terra, de ter esse atributo de ser mais distante da Terra, ele não refere a nada. Por quê? Porque supostamente, se o espaço é infinito, então para qualquer objeto, para qualquer distância,
que esteja da gente, sempre vai ter um objeto mais distante daquele. Então, provavelmente, não tem um referente para o corpo celeste mais distante da Terra. Não tem nenhum corpo celeste que seja o mais distante, se o espaço vai infinitamente e os corpos celestes também. Repara. Mas tudo bem, ele fala que provavelmente esses termos não têm uma referência, mas ele dá um outro exemplo, que é, por exemplo, quando a gente está falando de séries convergentes, é, aqui ele fala, por exemplo, a série que converge menos rapidamente. Quando a gente está falando de séries que vão convergindo num limite, mas que nunca chegam no ponto final da linha ali, o que acontece? Essas séries elas vão se aproximando cada vez mais da linha que elas não tocam, mas elas nunca tocam a linha. Então elas vão convergindo cada vez menos rapidamente, mas não tem nenhum ponto final onde elas convergem menos rapidamente do que tudo, né? Então, assim, quando a gente fala série que converge menos rapidamente, provavelmente. Não tem nenhuma série que converge menos rapidamente nesse caso. Porque sempre vai ter uma que converge menos rápido, né? Então, assim, essa expressão tem um sentido, certamente. Tem um sentido porque tem uma descrição associada, que é a série que converge menos rapidamente, né? A propriedade de convergir menos rapidamente, né? No entanto, não tem nenhum referente. Então, assim, existem expressões que podem ter um certo sentido, só que podem não referir a nada, como, por exemplo, a série que converge menos rapidamente, ou o corpo celeste mais distante da Terra, ou, por exemplo, o maior número natural. Existe o maior número natural? Não existe o maior número natural. Isso faz sentido. Você fala, tem um sentido, porque a gente tem uma descrição associada que parece singularizar um determinado indivíduo. Só que não singulariza nenhum indivíduo, porque não tem nenhum número natural que seja o maior número natural. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente pode ter expressões que têm sentido, mas não têm referência. Agora, vamos voltar. Agora sim que a gente entende um pouco o que são sentido e referência. Referência é o objeto que a palavra aponta, né? E sentido é a descrição associada àquela palavra que nos faria indicar um certo objeto, né? Então, assim, os termos têm sentido e referência. Mas existem, e geralmente o sentido é aquilo que leva a referência, mas tem alguns termos que têm sentido, mas não têm referência, tais como os termos apresentados aí nessa questão, né? O corpo celeste mais distante da Terra, ou a série que converge menos rapidamente, tem um sentido aí, porque tem uma descrição associada, no entanto não tem referência, porque não tem nada que isso aponte, não tem nenhuma série que seja série que converja menos rapidamente, e nem tem nenhum corpo celeste que é o corpo celeste mais distante da Terra, tal como não tem um número natural que seja o maior número natural. Entendeu como é que é? Isso tem sentido, mas referente não tem nenhum. Então vamos lá. Como é que é a questão? Com base no texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Asserção 1. A expressão o maior número natural tem referência. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Certamente, a gente acabou de falar. A expressão o maior número natural não tem referência porque não tem nenhum número que seja o maior número natural. Para qualquer número natural que você pegar, a gente pode encontrar um número natural maior. Então, assim, isso não tem referência. Então, a primeira proposição é falsa. Agora vamos ver a segunda. A segunda, a expressão o maior número natural tem sentido. Verdadeiro. Tem sentido. Por quê? Porque tem uma descrição associada a essa expressão. Qual é a expressão? A expressão o maior número natural tem um atributo, o atributo de ser o maior número natural, uma descrição associada que parece singularizar um indivíduo, só que não o singulariza, né? Então, assim, tem um sentido, que não é a mesma coisa de falar pra gente assim, falar o maior número natural é diferente de falar blá blá blá. Blá 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 é um monte de som que não tem nem sentido, entendeu? Mas falar o maior número natural tem sentido, porque tem uma descrição associada a isso.
no entanto, não tem referente. Então, segunda proposição, segunda asserção é verdadeira, no entanto, a primeira asserção é falsa. Agora vamos ler as opções que eles dão, que a prova dá pra gente resposta, né? A respeito dessas asserções. Então, assim, quando você viu uma questão desse tipo, assim, duas asserções ou proposições, uma dizendo uma coisa, porque a outra, primeira coisa que você tem que ver é quem é verdadeiro e quem é falso. Né? Aí depois você avalia se uma é justificativa da outra, porque vamos ver aqui quais são as opções que a gente tem. A respeito das asserções, assinale a opção correta. Então, para assinar o correto. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Já não é verdade, porque a gente viu que a expressão o maior número natural tem referência, é falsa, que é a asserção 1. Então a asserção 1 é falsa, então A não pode ser o caso. Né? Vamos ler a B então. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Também não pode ser, nem precisamos continuar a partir daí. Assim, né? Porque elas não são verdadeiras. Agora, se a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Não, é justamente o contrário, né? A 2 é uma proposição verdadeira e a 1 é uma proposição falsa, porque o maior número natural não tem referência, embora o maior número natural tenha sentido, né? Então, D. A asserção 1 é uma proposição falsa. Ok, estamos indo bem. E a 2 é uma proposição verdadeira. Ok, perfeito. Agora, por que ele não fala uma é justificativa da outra? Porque se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, né? Uma não é justificativa da outra, porque justificar é justificar porque uma proposição é verdadeira, não porque ela é falsa. Né? Tá. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Não é verdade, né? Porque a gente sabe que a expressão maior número natural tem sentido. E tem sentido porque a gente entende o que está dizendo ali, né? Então, assim, tem uma descrição associada, né? Então, é verdadeiro. Então, a não pode ser o caso também. Então, a gente descobre que a gente deveria marcar a D, que fala pra gente que a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Né? E aí a gente aprende um pouquinho de Frege enquanto conversa sobre isso, né? Que fala um pouco pra gente, divide os termos da nossa linguagem em sentido e referência. Então, assim, eu aconselho, então, eu tenho uma resenha sobre o texto do Frege falando sobre sentido e referência, eu aconselho para vocês darem uma lidinha nesse texto, só para aprender um pouquinho mais de Frege e levar essas noções de sentido e referência adiante para a prova, né? Leve em consideração que no início da filosofia da linguagem, quando Frege estava desenvolvendo essas noções, ele veio com essa teoria de sentido e referência para os termos da linguagem e tentou mostrar como isso se aplica a termos, vários tipos de termos da nossa linguagem, até formar frases, né? A gente também pode falar de referência de frases. A referência de uma frase, tal como a referência de um termo é um objeto, né? Ou um predicado, né? A referência, ele diria um conceito, a referência de uma frase completa, que seria um predicado quando se une a um termo, para um nome próprio, nome próprio com predicado, dá uma proposição completa, né? Que seria uma função proposicional com um argumento. Então, quando você tem uma proposição completa, repara que a teoria dele é composicional, né? Você tem os termos, cada um dos termos tem sentido e tem referência, tanto o predicado quanto o termo para objeto singular, né? O termo singular tem sentido e referência, e aí eles se juntam e formam uma proposição completa. Quando forma uma proposição completa, a proposição completa também tem sentido, que é o sentido da proposição, né? E a referência da proposição é se ela é verdadeira ou falsa. Então, assim, tanto os termos que compõem a proposição têm sentido e referência, quando se juntam na proposição, a proposição também tem sentido e referência, e quando você junta várias proposições com os operadores lógicos, isso também tem sentido e referência. Né? Então, assim, a teoria do Frege é uma teoria que tenta dar conta da linguagem de modo geral, mas ao mesmo tempo tenta também construir uma linguagem artificial para a gente poder formalizar com mais precisão as coisas, tanto da nossa linguagem natural quanto de outras linguagens.
Então, assim, eu queria só dar uma breve introdução para vocês sobre essa questão do sentido e referência, para vocês poderem responder esses tipos de questões especificamente. E não é uma introdução realmente, na verdade a gente já viu isso, então vocês estão apenas dando uma revisão aqui, uma estudadazinha, para quando vocês partirem para a prova, partirem sabendo. Um abraço, galera. Até a próxima questão. Boa noite, pessoal. Então eu queria ainda ver a questão 20 com vocês da prova de 2017 do Enadio, ok? É uma questão de lógica. Ela fala assim, questão 20. Como é que os indivíduos fazem para processar mentalmente algumas informações e obter conclusões a partir dos elementos considerados? Isso é o que os lógicos usualmente denominam o estudo das inferências. Repara, não é bem isso. Isso daí está muito uma leitura psicologizante da lógica, né? Como é que os indivíduos fazem para processar mentalmente algumas informações? Eu não sei como é que os indivíduos fazem para processar mentalmente essas informações. De repente, isso daí a gente vai precisar estudar psicologia, neurociência, uma série de coisas assim. Mas realmente tem a ver com essa coisa de obter conclusões a partir dos elementos considerados, mas não como os indivíduos fazem para mentalmente obter isso. A gente não quer saber como os indivíduos processam, mas como eles deveriam processar para a lógica ser um instrumento para a gente manter a verdade dentro da argumentação. Ou seja, se a gente começa de premissas verdadeiras na lógica, a gente obtém uma consequência verdadeira, se a gente utilizar procedimentos lógicos para chegar na conclusão, né? Ou seja, se o argumento tiver uma boa forma lógica, uma forma lógica válida, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também vai ser. Mas como saber se as premissas são verdadeiras? Isso já não é mais determinado por lógica, a gente vai saber da forma que a gente sabe normalmente, ou por ciência empírica, por observação, por raciocínio, por vários modos, né? Mas não é a lógica que determina como é que a gente vai saber se as premissas são verdadeiras. Mas a lógica diz pra gente que se a gente colocar numa forma lógica válida premissas verdadeiras, a gente obtém uma conclusão que é necessariamente verdadeira também, se as premissas forem verdadeiras. Então, o ponto principal da lógica é o quê? É essa derivação da conclusão a partir das premissas, né? Mantendo a verdade, né? Se as premissas eram verdadeiras, a gente conclui uma coisa seguindo um método lógico, essa conclusão também é verdadeira e pode servir como premissa num outro argumento e assim por diante. Então, a lógica trata de entender essa relação de inferência entre premissas e conclusão, ok? Então vamos lá. Depois de eu tentar consertar um pouco a questão, que a questão deu um aspecto muito psicologizante para a lógica, que de repente não é o melhor caminho de entender a lógica. Não é como os indivíduos fazem para processar mentalmente as informações, mas como eles deveriam fazer para processar essas informações, de modo a manter a verdade das premissas na conclusão, né? Então, é basicamente isso. Agora vamos dizer o que ele diz depois. A lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência. Legal. E tem como objetivo principal... Qual é o objetivo principal da lógica? Repara bem, ele está perguntando não o que tem na lógica, mas ele está perguntando qual é o objetivo principal da lógica. Vamos lá. Criar e classificar conceitos? Não. Não é o objetivo da lógica ficar criando e classificando conceitos. O objetivo da lógica é mostrar quais são as formas lógicas válidas. As fórmulas lógicas válidas são as formas nas quais, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Então, é mostrar como funciona a relação de consequência lógica entre as premissas e a conclusão. Então, não é criar e classificar conceitos. Letra B. Estabelecer critérios de verdade. Repara que eu disse assim, que a lógica serve para transmitir a verdade das premissas para a conclusão, mas com a lógica não tem como saber se as premissas são verdadeiras. A gente sabe que as premissas são verdadeiras ou não de vários meios, como observação, ou testemunho de cientista empírico e esse tipo de coisa, mas não por lógica. Então, assim, a lógica não estabelece critérios de verdade nenhum, né? A lógica só estabelece que se você tiver premissas verdadeiras, seja lá o que seja verdade, seja lá como você obteve verdadeiras premissas, e se seguir a lógica, você obtém também uma conclusão que é verdadeira. É isso que a lógica diz pra gente.
Mas não, como obtém premissas verdadeiras? O que é a verdade? Isso, nada disso a lógica diz, né? Então, estabelecer critérios de verdade, isso a lógica não faz, né? Distinguir premissas de conclusão, isso a lógica faz. Mas repara, a pergunta qual o objetivo principal da lógica? O objetivo principal da lógica não é distinguir premissas de conclusão, isso daí é básico. Para você analisar a validade de um argumento, você tem que, no mínimo, ter distinguido premissas de conclusão. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que fazer em lógica, mas não é o objetivo da lógica. O objetivo da lógica é a compreensão total da relação de consequência lógica, né? Que é a relação de consequência entre premissas e conclusão num argumento com forma lógica válida. Né? Então, o objetivo da lógica é proporcionar o exercício da mente? Não, né? O objetivo da lógica não. Você pode até utilizar a lógica para poder ficar exercitando sua mente, mas esse não é o objetivo da lógica. Sempre atente para o que está escrito na questão, na pergunta, né? E aí verificar as condições em que certas proposições se seguem de outras. Exatamente. Esse se seguem aí é a relação de consequência lógica. Quando que uma proposição se segue de outra? Ora, quando se certas proposições são verdadeiras, a outra também tem de ser verdadeira. Então, nesse caso, uma se segue da outra, né? Porque há uma necessidade de uma ter de ser verdadeira, dada a outra ser verdadeira. Então, é isso que é se seguir, essa que é a consequência lógica, e esse que é o objetivo fundamental da lógica, que é estudar essa relação de consequência lógica, ou seja, verificar as condições, né, entender quais condições em que certas proposições se seguem de outras, né, em que há essa relação de consequência lógica. Então, você deveria escolher, no caso da questão 20, a resposta né, que é o nosso gabarito. Eu espero que